Bem-vindos a mais um de Core Salto Alto. E o nosso convidado de hoje está muito especial, né, Tati? Dr. Maurício de Souza Lima, ebiatra, doutor pela USP e referência em saúde do adolescente. Muito bem-vindo, doutor. Muito que prazer. Muito obrigado, Vanessa, Tati. É um prazer estar aqui falando sobre essa especialidade, a ebiatria, com vocês. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. Nossa, ainda mais no nosso caso, que somos mães, né, de pré-adolescentes. Adolescentes, pelo que a gente está sabendo já, agora. pois Já é, são doutor. adolescentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, começa aos 10 anos de idade a adolescência. Então, vocês já têm filhos adolescentes. A minha segunda está virando adolescente. Ela Pois tem é. 9, vai fazer 10. É. Eu tô com quase 2 adolescentes em casa. Isso daí não é fácil, hein, Isso doutor? é E isso vale tanto para menino quanto para... Tanto para os dois. Pros dois? Menino e meninas, 10 anos de idade, não só pela OMS, mas também pelo Ministério da Saúde, esse critério que é diferente do critério do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, então pela lei, aí você que é advogada, Vanessa, é aos 12 anos pelo ECA, mas pela OMS, pelo Ministério da Saúde, é aos 10 anos de idade. Porque a transformação hormonal começa a partir dessa idade? Você sabe, ótima pergunta, Tati, para a gente até poder entender um pouco. Essa transformação hormonal, às vezes ela acontece antes da adolescência entrar aos 10 anos. O primeiro sinal de entrada na puberdade para as meninas é o desenvolvimento do broto mamário e não a menstruação, como muita gente pensa. E isso, o desenvolvimento desse broto mamário, ou seja, esses hormônios que você perguntou, eles começam a entrar em ebulição 2 anos antes da primeira menstruação, começa a crescer o broto mamário. Então, às vezes você tem uma adolescente, que não é adolescente ainda, mas tem 8 anos de idade, ela já entrou em puberdade, está ali entrando em puberdade com 8, com 9, então ela não é uma adolescente, mas ela já entrou em puberdade. E ela vai menstruar, por exemplo, aos 10 anos, aos 11 anos. E isso é considerado plenamente normal hoje, né? Antigamente, a primeira menstruação, eu estou indo bem antigamente, em 1840, ela acontecia aos 17 anos de idade. Nossa, pelos dados era tão mais fácil. Então veio descendo a história da puberdade, né? Isso é devido à alimentação, a estímulos? Então, você sabe que tem vários fatores sendo até estudados para isso, para essa entrada na puberdade antes, tanto para as meninas como para os meninos. O primeiro sinal para os meninos é o aumento do volume do testículo, então os hormônios, a testosterona começa a ser produzida, o hipotálamo que a gente tem no cérebro lança um sinal, desperta, como se fosse um despertador e faz com que a pessoa entre em puberdade. Mas as condições de saúde melhorando, você antecipa essa puberdade. Por exemplo, num lugar que tem, as pessoas não comem direito, são desnutridas, a puberdade vem depois. Uma menina que tem, é só pensar, uma anorexia. O que acontece com a menstruação? Ela para, dependendo das meninas, dependendo da condição da anorexia, ela para de menstruar. É como se o corpo entendesse que não está na hora dela gerar um outro descendente. Nossa, olha como a natureza é. E como veio melhorando, aí você tem vacinas, você tem uma alimentação melhor, você não tem tantos desnutridos assim, em determinadas regiões do mundo. A saúde veio melhorando e essa antecipação veio acontecendo e hoje a média da primeira menstruação é aos 12 anos de idade. Então você tem aí esses momentos acontecendo antes e isso acaba causando inclusive uma série de comportamentos diferentes. Por quê? Porque aquilo que você esperava muito provavelmente no tempo da sua avó, no tempo dos seus pais, a gente vê essa antecipação. Somada a essa história muito interessante que você falou, e essa exposição toda da mídia, o celular chegando, as informações todas relacionadas a uma série de coisas para esses mais jovens. Será que isso também pode fazer com que a pessoa entre em puberdade mais cedo? Então, assim, tem uma série de pesquisas. Interessantíssimo isso. Que eu vejo, assim, as crianças hoje em dia, de forma geral, ouvem muito funk, e hoje em dia o funk é muito pesado, com letras que não são apropriadas para crianças, e eu vejo que o funk penetrou em todas as camadas sociais. E eu acho, na minha opinião, que os pais deveriam
cortar esse tipo de música para crianças. O que você acha disso? Eu acho que colocar coisas em vários, né? Você está falando do funk, mas tem também vídeos, você tem uma série, na verdade. Tá tudo muito fácil, acessibilidade, de né? informações que chegam. Exato. E os pais não estão sabendo muito bem. Por isso que as redes sociais hoje estão colocando uma série de limites, estão revendo faixa etária, estão fazendo aí, tentando. É porque a gente não tinha isso antes, a gente está aprendendo, né? O mundo está aprendendo agora. Os jogos, Roblox. Qualquer coisa, é. né? Essa agressividade que existe maior, tudo entrando, né? Tudo fazendo parte do mundo desse jovem mais cedo. Então, os pais que tomam cuidado com os filhos no mundo real, tem que tomar cuidado também no mundo virtual. Virtual, com certeza. E tem que entender um pouco, mas eu não vou jogar o jogo tal, tá bom, mas você tem que ficar ao lado do teu filho, você tem que saber o que ele está jogando, o que ele está vendo, o que ele está ouvindo. E se for inadequado, até falar, olha, isso aqui não é legal para a tua idade, isso aqui não é legal você ficar tanto tempo assim, ou vendo esse tipo de coisa, e aí buscar uma orientação. Porque o que eu falei, se a gente não acompanhar, era natural saber que o filho estava brincando na rua, jogando bola na rua, subindo em árvore. Que mudança, né? E os pais sabiam, né, com quem eles estavam brincando. Só que agora a gente abriu aí as portas para um universo que a gente não tem ideia com quem eles realmente estão fazendo essa conexão. Ô, doutor, pegando esse gancho da parte do virtual, dos jogos, enfim, eu percebo, às vezes você está na rua, num restaurante, enfim, você percebe alguns adolescentes, às vezes nem adolescentes, crianças mesmo, lá o tempo inteiro no celular, no iPad, jogando. E muitas vezes eu também noto que a criança deixa de viver um social para viver naquele mundo dos jogos. O quanto isso pode prejudicar o desenvolvimento de uma criança em relação Pô, a gente está falando que a criança às vezes passa horas, metade do dia dela, um tempo na escola, outra metade no computador, outra metade num jogo, enfim. O quanto isso pode prejudicar o desenvolvimento dela. E muitos pais às vezes nem se atentam nesse detalhe, né? Olha, esse é outro ponto, Vanessa, muito importante para a gente pensar, porque é muito mais fácil você pegar e entregar uma tela pro filho, para a criança no restaurante, e ela vai ficar quieta, entretida na tela. Deixa a mamãe conversar aqui. Do que antes disso, quando a gente tinha a criança brincando, sei lá, com guardanapo. Tinha alguns restaurantes que davam até isso, você lembra? Que dava giz de cera para desenhar. Então, assim, eram outras coisas. A criança participava, inclusive, um pouco do mundo ali dos adultos, ouvia as histórias. Tinha o momento dela de ficar quieta, sabia respeitar, ela não ia ficar... Então, esse tipo de coisa foi acontecendo num sentido de, esse aqui é o seu mundo, a tela é o seu mundo. Então, desde pequenas, essas crianças muitas vezes estão acostumadas com isso. Eu acho que isso está sendo revisto por muitos pais hoje em dia, ainda bem cá para nós. Ainda bem. Por quê? Porque senão você diz para o seu filho que ele não está participando daquilo, ele não ouve aquilo. Eu lembro, por exemplo, da casa do meu avô, que eu ficava lá no almoço, mas eu tinha que me comportar à mesa. Eu ouvia as histórias que eles contavam. Essa parte você está quebrando a comunicação. E é uma pena, porque quando você quebra a comunicação, e esse olho que você falou na tela, você deixa de ter o olho no olho, que é insubstituível. É como se fosse um mundo paralelo. As pessoas estão cada vez menos olhando nos olhos dos outros. Se você pensar o número de horas, né, no Brasil, de telas por dia são 9 horas, a média é 9 horas. Gente, o Brasil é um dos países que mais consome tela, né? Então, eu acho que precisa ser feita uma releitura disso. Os pais precisam realmente, eles precisam pensar sobre essa maneira que aparentemente é mais confortável para educar, a hora que você dá a tela pro teu filho num restaurante. Por quê? Porque a partir daí, ele vai crescendo com isso, e daí chega na adolescência, 12, 13 anos, como é que vai ficar? Ele aprendeu. E depois você vai reclamar que ele não sai do quarto e que ele não fala com você? Exatamente. Mas você, né? Aquela tela, aquelas luzes. Não, e outra coisa, as telas e os algoritmos, como estão cada vez mais inteligentes, eles vão entregar aquilo que a pessoa cada vez mais está querendo. Né? A gente sabe disso, não estou falando aqui nenhuma novidade, mas isso faz com que
aquela pessoa fique cada vez mais entretida na tela, presa na Viciada tela. também, é um vício, né? Então, ó, tem que colocar o limite ali. Exato. Doutora, aproveitando isso, né, a relação das crianças, adolescentes com as telas, está impactando no convívio social, no sentido de que não está freando alguns ímpetos de bullying, como, por exemplo, a forma como os adolescentes se tratam, não respeitam mais a empatia, porque a impressão que eu tenho que as crianças e os adolescentes nesse vício pelo celular, quando eles têm interação social, eles não parece que a barreira cai. E eles não conseguem, estão cada vez mais violentos, agressivos, menos empáticos. Eu também noto Você isso. percebe isso no dia a dia, no consultório, doutor? Percebo, eu acho uma tendência mundial, a gente observa esse tipo de coisa e isso acaba deflagrando no jovem, principalmente num cérebro que está em desenvolvimento, porque é outra coisa que a gente tem que pensar que é extremamente importante. O cérebro, ele acaba fazendo novas conexões ali mais rapidamente até os 25 anos de idade. Quer dizer, Não que depois disso não tenha conexões, tem, mas até os 25 ele está sendo ali moldado. Existe uma coisa chamada poda sináptica, os neurônios ali vão fazendo outras conexões. Então, quando você coloca, por exemplo, um jogo que a pessoa está mais agressiva no jogo, acaba aquele jogo, exatamente, ou a ansiedade de jogar, ou às vezes não vai jantar com a família, olha, tá na hora do jantar, peraí, eu vou acabar essa partida. E às vezes responde de igual com o amigo, né? Já vou aí, aguenta aí. Porque tá no jogo, tá naquela adrenalina do jogo, então você vê comportamentos às vezes em casa que acabam saindo do jogo por causa do jogo, por causa de qualquer outra questão relacionada à tela, e isso traz mais ansiedade, inclusive. Tanto é que essa geração está muito mais ansiosa. Muito né? mais. Então, quando você percebe mais. determinados números atualmente, você vê que esses números aumentaram. Né? Eu não estou falando só da ansiedade que todo mundo tem pessoas que ficam ansiosas. Por exemplo, eu vou ter uma prova amanhã, eu preciso estudar. Uma ansiedade natural. Então, uma ansiedade natural, eu não estou falando do transtorno ansioso, que isso é uma classificação médica, né? Você tem um número, mas os casos também relacionados a transtornos mentais, né, que você tem, hoje os transtornos mentais eles aumentaram. Por que levou a isso, então, doutor? Aí vem todas essas questões. Será que a tela contribui? Esse tipo de situação que você citou, Tati? Será que menos tempo com os pais, esse olho no olho, os limites menos nítidos? Limite. Será que isso também contribui? E aí você trata o seu amigo ali no jogo de um outro jeito, diferente do que era no futebol, antigamente na rua, por exemplo. Né? Aquela brincadeira mais sem telas, né? Então você tem umas diferenças hoje que, assim, sim, o mundo está mais ansioso, tanto é que o livro, né, Geração Ansiosa, está aí, e ele associa exatamente a entrada, principalmente dos smartphones, a essa mudança. Começaram os smartphones e isso começou a ter o aumento, né, do número de casos de uma série de transtornos mentais. Agora, será que além disso, essa, vamos dizer assim, falta de olhar dos pais, que em muitas casas, infelizmente, acontece, a gente tá vendo, mas esse comportamento, sem dúvida nenhuma, né? Eu percebo até, posso estar enganada, mas isso daí é uma coisa que com certeza o médico percebe muito mais, mas eu noto que às vezes alguns pais, eles ignoram certas coisas, porque parece que é mais fácil você ignorar do que você ter que lidar com determinada situação, ou às vezes porque nem sabe como que vai lidar com essa situação. Ou não quer enxergar, né? Não, eu não quero usar exatamente esse termo, é mais ou menos isso. Eu tô sendo mais delicada, doutor, então. Mas você nota muito isso no consultório, enfim? Eu acho que, assim, eu como médico, né, vejo que eu também uso mais o celular ou as telas de forma geral. Todos, né? Todo mundo, né? Eu digo como médico porque, assim, os meus pacientes acabam tendo telefone, às vezes eles mandam mensagem, e todos nós, eu acho que estamos mais... se a gente não colocar limite também para a gente,
o que vai acontecer? A gente também acaba, né, invadindo. E as crianças, os jovens, os filhos, enfim, acabam também entrando nessa de não perceber esse tipo de coisa. E aí sim, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante, mas é difícil. Por exemplo, o sono. Sono é fundamental na adolescência. Em outras épocas da vida também. A gente precisa dormir bem. E aí, mas na adolescência, o hormônio do crescimento é liberado à noite durante o sono. Então, se você não tem o hormônio do crescimento, você vai, ou não tem um sono adequado, um sono de qualidade, você cai o sistema imunológico, cai a sua atenção, cai a sua memória, você vai tendo ali, você fica mais irritado. Esses momentos que você tinha falado, Tati, de explosão, acabam acontecendo com mais frequência por causa do sono. Não é um dia só que a pessoa dormiu mal, são vários dias. É um sono que às vezes não tem um número de horas adequado e não tem também, além do número de horas, a qualidade do sono não é boa. Hoje a gente consegue monitorar o sono. Então, é um pacote geral, aqui, né? É um pacote geral que a gente tem relacionado a essas mudanças do século XXI, principalmente, que impactam diretamente na saúde de todo mundo. E aí, é nessa hora que você tem que falar assim, celular, dependendo da idade, claro, do filho, vai carregar numa área comum da casa. Por quê? Porque se ele levar o celular para a cama, para o quarto dele, é muito tentador ficar ali. Isso é verdade, lá em casa é proibido. Eu tomei uma decisão, adulto, né? Eu tive que tomar essa decisão. Inclusive para adulto. Nem sei se foi a certa, mas funcionou lá em casa, né? A mais velha, ela tem o celular, enfim, até iPad as minhas usam, então nós tiramos isso durante a semana. Elas não mexem durante a semana, é proibido, mas assim, mas se eu for em tal lugar não tem problema, você pede para falar com a mamãe, pede para ligar, enfim. Então, na semana eu proibi. Aí, final de semana, eu deixo. Só que é impressionante a virada de chave que dá quando você libera, né? Uhum. É um vício, doutor. É verdade. Não, e você falando que é um vício, é exatamente isso que acontece. No cérebro, quando você tem uma substância que te dá prazer, e pode ser qualquer substância química, né, lícita ou ilícita, ou mesmo um comportamento, um esporte, muitas vezes dá prazer quando você faz um exercício físico, mas a tela, ela dá prazer, ela liga mecanismos no cérebro, estruturas no cérebro ligadas ao centro do prazer. E a pessoa vai querer repetir aquela experiência, e o prazer é aquele prazer curto, que dá vontade de você ficar mais e mais e mais. Exatamente. Então você vai tendo, né, conta-gotas de prazer. Uma coisa que eu faço, que eu acho que funcionou bastante para tirar essa graça do celular, eu coloquei um aplicativo que eu coordeno tudo. Então eu cortei acesso à internet, tem um limite de 2 horas no sábado e no domingo para usar o celular. Deu tempo, a internet cai. Jogos também, eu passei a proibir vários que eu não acho interessante. Chat de jogos, né? Eu tirei chat, porque você tudo. Não sabe quem tá do outro lado conversando com o teu filho. Você não sabe se é um adulto, um pedófilo. Mas então, e conhecer os jogos, o chat, entrar... Deixa eu ver o que tá... Não, isso aqui não tá legal. É um trabalho a mais, que antigamente... Porque realmente é um mundo que se abre, e a gente não tá nem falando de Deep Web, Dark Web. A gente está falando da web que está aí, né? Nossa, doutor, que todo mundo muito difícil. Porque assim, eu percebo que a gente tem que ficar olhando os detalhes. Então, cuidado com tudo. Se entrou no quarto, é para rir mesmo. Se entrou no quarto, vai lá, fecha a porta. Por que fechou a porta? Eu vou lá e abro. Por que a porta está fechada? Não, mas porque eu só queria... Não, você não queria nada. Abre a porta. Na minha casa, a porta aberta. Foi lá, como ligou alguma coisa na TV, eu não sei se é eu que estou sendo muito exagerada, mas ligou alguma coisa na TV, aí tá lá no canal do YouTube. Eu vou lá dar uma olhada, deixa eu ver o que está assistindo no YouTube. Então, assim, parece que a gente tem que ficar o tempo todo. Até, doutor, como eles estão entrando na adolescência, né? Qual que é o limite de privacidade que a gente pode dar? Legal. Porque eu sou assim também. Por que fechou a porta? Deixa eu ver. Não, deixa a porta encostada. Você quer saber o que está acontecendo, é natural. Exatamente, né? Então, mas esse é outro ponto, assim, muito importante para a gente discutir. Por quê? Porque uma hora você vai ter que soltar. É fundamental que o seu filho possa crescer e você
observar como todos nós, né, tivemos essa separação progressiva. O problema é que hoje ela está muito rápida. Exato. Né? É isso aí. Está rápida, às vezes está dentro do quarto, está na sua casa, então, ele está lá. Não, mas está rápida por quê? Porque essa separação foi no contato, olho no olho, deixou de ter o contato real para ter ali o virtual com uma outra pessoa. Bom, mas você vai ter que soltar, você vai ter que deixar ir para festa, você vai ter que deixar ir para balada, claro que respeitando as idades. Você vai ter que deixar viajar por aniversário do amigo no fim de semana, e às vezes a mãe do amigo não pensa da mesma forma que você, né? Mas você vai ter, e aí você faz o quê? Claro que se for muito diferente o jeito de pensar, você fala, bom, tá muito diferente essa casa do que eu penso. Você não vai nessa. Mas assim, você vai liberar sua filha daqui a pouco para ir ao shopping, para ir, né, com as amigas, ela não vai querer que você fique ao lado. E aí você vai falar, olha, quando você for, muito provavelmente vai ter isso, ou eu tenho medo disso. E aí pode ser vape, pode ser né, o cigarro eletrônico, pode ser bebida. E você antecipa, você fala assim, eu quero fazer um contrato com você. Na nossa combinação, você não vai usar determinadas coisas. Agora, adolescente, às vezes, transgride. Né? E transgredindo, você vai ficar atenta quando chegar, se cumpriu ou não as combinações. Sim. E se ele cumpriu, dá um reforço positivo. Poxa, que legal, a gente combinou tal horário, você estava no lugar que a gente combinou tal horário. Você avisou então, tal você coisa, avisou. exato. Quando eu mandei mensagem para saber que estava tudo bem, você respondeu. Você não falou que acabou a bateria do celular e eu não sabia onde você estava. Então, olha que interessante isso. Você vai fazendo, claro, como eu estou falando, dependendo da idade, você vai, né, fazendo. Por quê? Porque daí ele vai tendo segurança, você também vai tendo segurança nessa passagem da infância para a idade adulta que precisa acontecer. Agora, se por acaso ele não cumpre a combinação, você mandou mensagem, não respondeu. Aí tem um castigo, doutor. Voltou. Então, eu já vou falar, né, do que, na minha opinião, né, deve ser feito. Eu não sou dono, né, da verdade, eu tô, né, se você viu que na mochila voltou lá um vape, que ele vai falar que é do amigo, né? O vape, ele esqueceu aqui porque ele não levou para casa dele. Então, assim, é do amigo. É do amigo. Sempre é do amigo, né? Sempre do amigo. Aí, só que é a terceira vez que você acha, né? Então você vai falar, bom... Tá cheio dos amigos assim, aí, né? E aí, você vai, se por acaso ele não cumprir a combinação, ou não chegou no horário, vamos pegar alguém que está começando a sair, foi pro shopping e tal, e você combinou numa loja tal hora, e não veio, demorou 20 minutos, meia hora, e não atendia o celular, e você ficou desesperada, porque o mundo de hoje, né? Claro, a gente segurança também. E até explicar, inclusive, isso, não é que você está sendo uma mãe chata, você quer que volte no horário, porque você está preocupada com tudo que, né, acontece, a segurança é uma forma de amor, você colocar isso. E aí, não voltou. Aí você fala, olha, infelizmente, você não está maduro o suficiente para poder fazer esse tipo de programa. Então, você só vai poder ir de novo ao shopping, à festa, não vai falar que é daqui a 10 anos, porque você, né, quando você tiver 35 anos, não vai ser. Porque você sabe que você não vai cumprir. Então não exagera. A primeira coisa é você perguntar para você mesmo. Eu vou conseguir cumprir se eu falar que ela vai ficar um mês sem celular, um mês sem sair? A primeira dica que eu dou é assim, um mês é muito tempo. Hoje, como o mundo está muito rápido, todo mundo assiste as coisas, velocidade, né, 2x e não sei o quê, 4x. Assim, meio segundo. Bom, então, fala assim, você vai ficar 2 dias sem, ou você vai ficar 2 finais de semana sem sair. E aí cada casa tem uma regra, e aí você coloca essa regra. Mas dizendo que ela não cumpriu uma combinação e não foi maduro o suficiente para cumprir essa combinação, né? E aí você pode subir ou não esse tom. Assim, eu estou me estendendo porque essa história é muito interessante. Não, e o álcool, é importante, né? Então, por exemplo, vai chegar uma hora que vai ter o álcool em qualquer festinha. E eles estão consumindo álcool mais cedo, então, né? Eu na minha época quando eu era adolescente tinha álcool, todo mundo, né? É uma coisa que está presente, fora depois, a gente pode até tocar em algumas substâncias que são ilícitas, mas que também aumentou o consumo. Mas no caso do álcool, eles estão bebendo mais cedo e eles estão bebendo mais. Né? O que é tão curioso, desculpa te cortar, não, pode doutor, falar. Porque também tem tudo a ver com esse assunto. Eu leio pesquisas que a geração Z está bebendo muito menos, e aí, por outro lado, tem uma fatia de Tati, adolescentes... Fatia mesmo, depende do grupo.
Se você pegar pesquisas, né, você vai falar assim, no Brasil estão bebendo menos. Não, peraí, é um universo muito grande. Pode ser que na escola do seu filho, o grupo que ele faz parte, que ele começou a andar, essa não seja uma regra absoluta. Pode ser que aquelas pessoas estejam bebendo mais ou usando mais vape. Então, você pode ter uma tendência, cerveja sem álcool. Hoje é uma tendência, está aumentando inclusive a produção de cerveja sem álcool. Por quê? Porque tem gente, aí eu estou pensando nos meus pacientes mais velhos, né, de 20 anos, por exemplo. Eles não querem voltar da balada destruídos no dia seguinte, não querem voltar depois, né, às 7 da manhã, ainda ir para o after na casa de alguém. Eles não querem isso. Muitos querem correr no parque e tomar um açaí porque vão participar de uma prova de corrida. Né? Maravilhoso. Então, tomara que os nossos sejam assim. Tem uma tendência a essa questão da saúde, que estão preservando mais essa questão do sono, mesmo esses mais velhos. Eu sei que muita gente vai para a balada, mas tem essa tendência. Por isso, as grandes fábricas de cerveja estão produzindo mais cervejas sem álcool para essa geração. Uma transformação gigante no mundo, né? Muita coisa, né? E eu ia falar do álcool. Então, o álcool é uma substância psicoativa, então ele mexe no cérebro, ele causa um impacto ali nas células cerebrais. E você não deve dar essas substâncias psicoativas antes do cérebro estar estabilizado. Por isso que no Brasil é 18 anos, nos Estados Unidos 21 anos para começar a beber. Tudo bem que sempre teve, né, sempre burlaram aí essa regra. Mas existe um porquê fisiológico para você cumprir isso. Hoje, como muitos grupos acabam bebendo mais e as meninas estão bebendo mais que os meninos. As meninas. E eu estou falando de menina de 13 anos de idade. Deus. Né? 14 anos de idade. Então elas começam antes, bebem mais e isso pode causar, sim, um impacto no cérebro, inclusive em termos, se alguém ainda tem algum tipo de dependência na família, você aumenta a possibilidade, né, isso de qualquer substância, de uma dependência, enfim, porque entram as características genéticas, né, hereditárias, mas isso também é um outro capítulo. Mas de qualquer forma, a regra é não beber. Você quer ir para festa? Você vai proibir teu filho de ir para festa? Toda a escola está indo, todo mundo está indo. Aí ele vai ficar de fora, aí não sabe o que aconteceu. E é o que eu disse. Então, não é só proibir, né? E você perguntou do castigo. Aí foi e não bebeu. Poxa, filho, que legal. Você cumpriu com a combinação, você não bebeu. Tô vendo que você voltou bem. Só que aí você vai ter que ficar acordada para ver como é que ele está chegando. Dá trabalho? Dá. Mas é essencial, né? Mas não é todo mundo. A criança, Tati, não é o todo adolescente, mundo que faz. a criança, né? Que pra gente você vai falar a gente são eternos bebês. Exatamente. Né? Então, agora, se bebeu, bebeu demais, né? Como eles dizem, deu PT, ou teve que dar um GS, provocou o vômito ali, passei demais. O que é GS, doutor? GS é gorfo de segurança. Então, assim, é você provocar o vômito, né? Fala assim, bebi demais, eu vou dar um GS. Então você vai lá, coloca o dedo lá. Isso é pra dar o truque nos pais. Mas assim, depois que o álcool entrou e foi absorvido, né, pro sangue, não dá para você tirar o álcool do sangue. Quem vai tirar isso é o metabolismo, é o seu fígado, né? Então é um processo bioquímico que vai acontecer nessa transformação do álcool. Mas eles tentam dar esse GS aí. Aí e mais uma que eu aprendi, GS. Eu também, acabei de aprender. Essa é boa que a gente coloca na nossa listinha, então, né? GS, né? Doutor GS, BV, BVL. Tem um monte de... Tem várias tem uma linguagem aí, né? né? Mas aí, se você percebe que ele bebeu e não cumpriu com a combinação, você fala assim, olha, infelizmente você não está maduro o suficiente para ir numa festa desse tipo. E uma sugestão? Você vai ficar dois meses, um mês, 2 festas sem ir, porque você não está maduro o suficiente. Então, esse é o castigo. Esse é o castigo, entendeu? Entre aspas, né? E, doutor, por que essas festas têm álcool? Tem o aval dos adultos nisso? Legal. Porque essa... uma festa com criança. 13 anos. Crianças de 15 anos. Como que vai ter álcool? Tati, não só o álcool,
como também o energético, que entrou agora, que antigamente não tinha. E lembrando que o energético é um estimulante do sistema nervoso e o álcool é um depressor do sistema nervoso. Mistura os dois. Não que você vai ficar deprimido bebendo, não é isso. Mas depressor no sentido de você vai falar mole, vai andar torto, vai perder a coordenação motora. E juntando o energético nessa mistura, o que a pessoa faz? Ela bebe mais. Então quando chega na balada, eu estou falando dos pacientes mais velhos, que pede um combo, o que vem no combo? Vem uma garrafa de vodka, cheia de latinha de energético em volta no gelo. E aí vai abrindo o energético e vai tomando já. Então, o beber mais, ou o que tem nessas festas, ou por que tem? Porque o combo, ao invés da pessoa tomar, vamos supor, 4 doses de vodka, e aí ela ficaria com sono e dormiria, com o energético ela consegue tomar 8, 10. Então o dono da balada ganha mais. Só que para o fígado metabolizar agora 10 doses de álcool, dá um trabalho muito maior. E você perguntou, por que tem álcool nessas festas, desses menores, né? Eu falei da balada. Agora, por quê? Porque vende mais, você vai vender o convite mais caro, você vai movimentar mais. E o adolescente vai querer ir nessa festa que tem o álcool, porque aí, teoricamente, tem pessoas que porque a ele festa vai é poder... mais legal. É mais legal. E por que os pais E deixam? tem pais que deixam, inclusive, em casa. Eu ia falar isso agora. Deixam open. É um risco? Sim, é um risco, porque aí é até a tua área, essa história do direito, né, pela lei, se você der bebida alcoólica para menor de idade, parece que você está cometendo aí alguma coisa... Não, é crime. É crime. É crime. Então, é crime. É considerado crime. Muitos pais acabam, né, para serem legais, pai, deixa, a ponto de, por exemplo, eu atendi alguns pais que vieram perguntar exatamente isso. Olha, eu vou fazer o aniversário da minha filha e ela colocou 2 condições. A filha colocou 2 condições. Desculpa, só vou voltar um ponto. Ela colocou condições? A filha? Isso é um absurdo. A filha, Você entende, doutor? Desculpa, não dá para aceitar isso como... Me perdoem, mas não dá para aceitar isso como normal. Isso não é o normal. Uma criança, um adolescente, impor... porque tá ao contrário, inverteu, porque a criança que está colocando os limites. Então, as condições. Isso aí. É isso aí. E aí, mas olha as 2 condições. Primeira condição, na casa, que ninguém ficasse participando daquela área social onde ia ter a festa. Ninguém, nenhum adulto. Só as pessoas que iam estar lá auxiliando e tal, para a festa, servindo. Isso é importante, desculpa te cortar, doutor, eu tenho ouvido isso. Olha, doutor Maurício está muito à frente, eu acho não entendendo. Doutor... Ele é essencial para nós pais. O que eu tenho ouvido, nossa, eu estava até... Mas a criança, vamos falar, o adolescente, que está lá dando a festa, ou a melhor amiguinha está ajudando na festa... Olha, é o seguinte, nenhum pai pode vir. Então a condição é da amiguinha que vai lá e fala, nenhum pai pode participar da festa. Então, tudo bem, as crianças querem estar entre eles, mas tem que ter supervisão de adulto. É a liberdade, é o monitoramento que a gente está falando do shopping, por exemplo, você ficar no andar de baixo do shopping, né? Tem que monitorar. Mas a condição era, então, que não tivesse nenhum adulto e a segunda condição, que tivesse uma bebida ice, porque tem bebidas para adolescentes atualmente. Você vai falar, como assim? Tem bebida? Não pode, 18 anos, não pode ter álcool. Não, mas tem. Você não toma os adultos não tomam determinadas bebidas porque está na cara que são feitas para jovens. Docinho. É docinho, tem sabor, e não é... Antigamente tinha uma ou outra que surgiu lá atrás. Hoje em dia você tem uma infinidade. Vai no supermercado e vê lá as latinhas que tem, as garrafinhas que tem. Você não vê adulto comprando aquilo. Aquilo é para o público jovem, é para o público que começa, sim, a beber. E aí, de novo, você vai perguntar, mas por quê? Dinheiro, né? É para vender, é uma fatia que tem. Bom, e a segunda condição era que tivesse uma dessas bebidas na festa. Então, nenhum adulto que tivesse as bebidas. Ninguém supervisa. E a menina tinha quantos anos? Então, aí esse é o ponto. No aniversário que ela ia fazer era o aniversário de 13 anos. Não. 13 anos. E ela colocou essas 2 condições. Mas o pior vem agora, né? Porque os pais... Tem pior que isso. O pior é que os pais ficaram em dúvida e foram conversar para saber se era adequado ou não
permitir isso. O que você fala para um pai desse? Então, aí eu perguntei, mas eu não entendi muito bem qual é a dúvida, né? Porque você não vai mudar a cabeça de uma pessoa. Não, mas dessa, a dúvida era assim, mas a minha filha, se não tiver isso, ela vai ficar frustrada. Nossa, o doutor entrou no ponto principal. Isso é e muito aí bom. eu penso assim, puxa vida, eu fico frustrado todos os dias, tantas vezes por dia, porque tem tanta coisa que, nossa, Doutor, pra gente batalhar, tem que fazer de novo, mais uma vez, né? Essa falou foi persistência. perfeito. Então, Hoje em dia, as Uhum. crianças não sabem se frustrar. Elas não aceitam se frustrar. E é por isso que estamos caindo nesse outro lado. Frustrar faz parte do ser humano. Todos nós, você acabou de falar, o nosso dia a dia é isso. Através das Exatamente, frustrações, porque daí né? você vai procurar uma outra forma de, puxa, isso não deu certo, né? Eu me preparei para essa prova, não consigo. Como é que eu faço então para passar nesse concurso, para fazer essa prova? Você vai aguentando e você vai desenvolvendo a resiliência, a capacidade de, né? Eu acho que se a gente pensar um pouco na vida, isso vai te deixar até pensar no plano B. Exato, não exatamente. E alguém que acaba. Então a questão foi essa, ela vai ficar frustrada. E aí você percebe que existe sim os pais, né, não são todos, claro. Eu estou pegando aqui um caso específico. Tomara que sejam minoria. Né, mas existem esses atalhos, né, assim como você tem atalhos que eu não acredito muito em mágica, em soluções rápidas que você consegue tudo. Não, eu acho que para você ficar bom no esporte, para você aguentar determinadas coisas que vêm aí para a vida, você receber um não, né? A vida vai dizer não e vai dizer sim. Exato. Mas você vai saborear até muito mais um sim, se você viu que ele não vem tão fácil, né? E se o não vem dentro de casa, porque essa criança, ao longo da vida dela, ela vai receber muitos não. Se não for dos pais, e é melhor que receba de quem Da ama vida. ela, Todos né? nós Então, recebemos. exatamente. Todos nós, todos os dias. Ô, doutor, e uma aqui, bullying, cancelamento, exclusão, né? Porque eu tenho notado muito isso nos adolescentes ou pré-adolescentes hoje em dia. E essa pressão de ter que ser aceito. De pertencer De ao pertencer. grupo, né? E tem uma onda também, né, que tem o grupo popular e o que não é popular, também tem isso. E aí você vê que a criança, vamos falar o adolescente, né? A gente fala criança, o adolescente, ele às vezes na maioria das vezes ele deixa de ser quem ele é, de fazer o que ele quer para pertencer a alguma coisa que eles nem querem. Mas é o fato de se tornar popular, de não ser excluído. O que está acontecendo? Então, na verdade, isso sempre existiu, só que a medida, eu acho que o mundo de hoje, uma outra palavra para a gente colocar, e para a gente prestar atenção, é a intensidade com que as coisas estão rolando por aí. Sempre existiu a bebida, como eu falei, sempre existiu o cigarro, a transgressão, hoje tem o vape, e tem isso também, o bullying. Existia, né? Só que hoje, todas essas coisas estão num outro patamar, estão muito mais elevadas. E esse excesso, a gente tem que tomar cuidado realmente com esse excesso. Por exemplo, o bullying. O bullying era na escola, e aí a pessoa ia de férias e o bullying acabava, no fim de semana não tinha bullying. Hoje você tem o bullying digital. O cyberbullying. Então a pessoa está de férias, ela recebe lá mensagens de bullying. Um passa para o outro. O fim de semana tem um grupo que vai fazer bullying. Então, assim, o bullying é 24 horas. E isso, para uma pessoa que está em transformação, saindo da infância, entrando no mundo adulto, dependendo aí de como é essa pessoa, porque, como você bem colocou, Vanessa, tem o grupo dos populares, tem aqueles que são mais tímidos, mais fechados. Então, você vai encontrar vários tipos. E essa mudança da infância para a adolescência, que causa, primeira coisa, o distanciamento progressivo dos pais, que a gente está falando. A segunda coisa, para eles se sentirem mais seguros, muitos deles acabam tendo o grupo de amigos, o grupo que faz tudo igual. Então, por que é legal ter o grupo? Porque o grupo dá segurança. As pessoas estão passando ali pelas mesmas dúvidas, incertezas. Então, o grupo ele fornece uma sustentação. Só que, quais são as regras do grupo? Porque tem grupos que fazem coisas adequadas e grupos que fazem coisas inadequadas. E o seu filho vai entrar, a sua filha vai entrar em que grupo? Então, você precisa monitorar esse grupo.
Uma das regras também de ouro é assim, chama os amigos para casa. Ah, eu faço muito Né? isso. Por quê? Porque daí você conhece Faço os amigos, muito. você sabe como é que tá o grupo. Dá mais trabalho? Conhecer os pais também, eu mas acho é importante. Conhecer os pais. É. Mas dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas é a maneira pela qual você tem para saber qual vai ser o próximo passo. E aí você vai falar meio o que é o óbvio. Fala assim, poxa, que legal, eu vi o comportamento do fulano, eu vi o comportamento valorizar os aspectos positivos, não é só falar mal dos amigos, Claro. porque senão ele não traz mais. Mas elogiar quem fez coisas que foram importantes naquela dinâmica que você percebeu e, ao mesmo tempo, colocar coisas que não foram adequadas no seu ponto de vista. Falar, olha, na casa dele eu acho que é diferente, eles pensam diferente da gente. E aí você vai vendo para onde... Né, a bússola do barco você vai regulando nessa hora, né? Para onde você vai, o que é importante. E o seu filho vai crescendo, embora ele já saiba, mas cada vez mais, e nessa fase, sabendo o que é importante para você. Quais são suas regras. Por quê? Porque se ele for pensar em transgredir, ele vai pensar 2 vezes. Que é aquela base que você deu. Ele vai falar assim, estou fazendo alguma coisa que minha mãe não vai gostar. E essa é uma outra combinação. Fala pro seu filho, se você acha que você vai, né, fazer alguma coisa, mas pensa antes de fazer, se eu aprovaria aquilo, se eu vou gostar daquilo que você fizer. fizer. E é uma carga, né? assim, até que você põe pra criança, porque Você você só põe ela pra pergunta. pensar. Isso. Tem que colocar o adolescente, né, pra pensar. Eu gosto né? muito de fazer a Bela, a minha filha mais velha, mais nova também, mas eu gosto muito de fazer ela pensar. Em vez de chegar e falar, ai, Bela, não achei tal coisa legal, eu já chego e falo, mas se fulano tivesse feito desse jeito, você já pensou como que você reagiria? Então ela para pensar. E eu vi que isso tem funcionado muito com ela, porque a gente chegar ditando regra, batendo de frente, parece não. Você vai só diminuindo afasta. a personalidade E da você criança priva barra a criança adolescente, de né? se abrir mais com você. Então, Concordo. assim, é tudo muito dedo, você tem que tomar muito cuidado. Não, o fazer pensar eu acho ótimo. Acho ótimo, por quê? Porque as pessoas, até pela velocidade, muitas vezes elas querem hoje fazer e depois pensar. O ideal é pensar antes de fazer. Esse é o primeiro ponto, porque senão a coisa se perde. Inclusive na questão das determinações que a gente estava falando, né, quem tem filho aí mais novo, quando a gente falou do shopping, de você... E ela não chegou no horário combinado em frente à loja que você tinha falado, que ela ficou com as amigas no shopping. Pergunta para ela, olha, você não chegou no horário combinado, você não precisa falar nada naquela hora, você vai ficar sem sair, porque inclusive seu sangue vai estar fervendo naquela hora. Então vai dormir, espere esfriar e fala assim, filha, e aí, o que você acha? Qual é a determinação, o que você achou disso, do seu comportamento? Faz ela pensar. Até na que ela hora não cumpriu. do castigo Não que você vai fazer. não é ela só que vai colocar a regra, ela pode falar, eu vou ficar, sei lá, o próximo sábado eu não vou sair. Você precisa ver se você vai aprovar ou não. Mas pergunta para ela uma sugestão pela falta de cumprimento da regra. Isso é interessante, faz pensar. E faz até a criança enxergar. E quando, assim, nessa fase, né, que eles estão entrando na adolescência, os hormônios, né, estão em pleno desenvolvimento e eu percebo muito oscilações de humor. Então, vamos supor, um dia tá tudo bem, a vida tá maravilhosa. Aí no dia seguinte, literalmente no dia seguinte, tá tudo horrível, tá tudo péssimo. Não quero mais isso, não quero mais aquilo e depois volta de novo o bom humor. Como lidar com essas oscilações de humor? E direcionar da forma correta, né? Olha, você tocou num outro ponto que é muito importante, que acontece sim, é comum na adolescência acontecer. Um dos itens dessa transformação da saída da infância e entrada no mundo adulto é a flutuação de humor, que você falou que no dia seguinte tá assim, eu vou além, tá? Às vezes, no mesmo dia. Às vezes, 1 hora depois, chega chorando da escola, mas aí porque brigou com a minha... De repente tá rindo e combina de sair com não sei quem que vai passar lá. Você vai, ué, mas você não tinha discutido? Não, mas agora já tá tudo bem. Então, assim, é uma flutuação muito grande. Eu até brinco, né? Digo que se fosse um adulto que tivesse essa flutuação toda, você mandava para o hospital psiquiátrico ali, exatamente. Né? Mas, vai se tratar. Uma brincadeira, claro. Né? Mas no adolescente, essa flutuação de humor, ela existe sim, por todas as mudanças que esse adolescente está passando, porque se a gente pensar do ponto de vista biológico, físico, você tem uma explosão realmente ali você tem o hipotálamo, que é esse centro que controla a entrada na adolescência, depois você tem ali a hipófise,
que controla uma série de outros hormônios e glândulas. Então, está mudando tudo. E diante de uma mudança, qualquer mudança, aí a gente pode pensar na gente. A gente fica meio inseguro, né? Você vai mudar de casa, você vai mudar de país, você vai mudar de cidade. Até você pegar o hábito, conhecer um pouco aquela rotina, talvez você fique, né? E o adolescente está mudando em tudo, na forma de pensar, nos gostos, nos desejos, no corpo. Está em mudança constante, Constante. Né? Então, é uma insegurança, né, que vem muitas vezes carregada com essa até alteração de humor. Você deve acolher, você não deve, claro que na medida do possível, eu estou falando de flutuação de humor, mas não é falta de respeito, né? É flutuação de humor. Falta de respeito, essa flutuação de humor não pode esbarrar numa frase para você, ou num estouro com você. O respeito é outro departamento, sim, né? Então, uma coisa é você acolher e você entender, e você procurar entender essa flutuação de humor que existe, e falar, filha, não sei o quê. Aí você, até às vezes um colo, oferecer um colo, ou deixar uma porta aberta, falar, filha, filho, se você precisar conversar comigo, vem cá, a gente conversa sobre isso, mas eu acho que nesse ponto, ou se você já tiver um relacionamento mais próximo, você fala, olha, a fulana deve ter feito isso por causa disso, vamos ver o que a gente pode fazer para contornar essa situação. Então, acolher é muito importante, porque é um sofrimento genuíno, é uma dor genuína essa que Exato. A gente está falando. E também tem uma questão, né, doutor, que o desenvolvimento masculino é totalmente diferente do feminino. Nessa faixa etária, as meninas estão até começando a se interessar por meninos mais velhos. Exatamente, elas estão Enquanto amadurecendo. que os meninos ainda são crianções, né? Estão jogando, né? Mas já começa a despertar ali um interesse, né? E como lidar também com essa diferença no grupo dos meninos, que né, cada um começa a entrar na puberdade numa idade diferente. Perfeito, exatamente versus isso. Também ao desenvolvimento das meninas, porque essa faixa etária de 11, 12 é que vem essa montanha russa. É uma virada de chave que é difícil pra gente lidar, né? Você vê, né? E você citou um exemplo que é muito comum, né? Até aquele menino que gostava daquela menina na infância, ainda com 9 anos, 10 anos, gosto da fulana, tem um crush, né? Por não sei quem. E aí, de repente, essa menina entra em puberdade, ela vira praticamente uma mulher, ela menstrua aos 10 anos de idade, ela já chama a atenção dos meninos mais velhos, de 2 séries acima, e ele, coitado, que tinha alguma esperança ali, ele ainda não entrou em puberdade, só vai entrar em puberdade aos 14 anos de idade, que está adequado entrar aos 14, né, hoje para os meninos, então você tem uma variação muito grande, mas as meninas entram antes. Se a gente fizer, né, um panorama geral, as meninas amadurecem mais cedo. Muito aí mais. Você tem uma mudança, às vezes, de grupo. Essa menina não quer mais sair com esses meninos aqui que parecem mais infantis. Os meninos mais velhos acabam convidando, e para essas meninas, muitas vezes, poderem sair com esses outros meninos que estão em séries, né, acima, é um sinal de status. Então da popularidade. Da popularidade. Então e aí, essa menina, ela pode estar agora exposta a novas questões. Como a gente falou, questões sociais, porque vai numa social na casa de não sei quem, numa resenha, né? Ou numa festa. E isso faz com que o primo de não sei quem que está lá, que está fumando vape, ou que está... Então, e a gente nem falou sobre o vape, né? Esse é um outro ponto importante. Então, assim, você tem que acompanhar, você tem que saber que isso existe e ver e mapear esse crescimento, né, dos filhos, para saber em que ponto tá, porque não é igual para todo mundo. Não é só falar com 13 anos é assim, com 14 anos é assim. Não, essa variação da puberdade que você colocou muito bem acaba ditando, às vezes, comportamentos sociais que são muito distintos. E a questão do vape, doutor? O vape é terrível, é um grande problema que a gente enfrenta hoje. Que faz mais mal que cigarro, porque, né? Acho que não dá para dizer o quanto, né, faz e quem faz mais mal. Mas, basicamente, a gente tem o seguinte, o cigarro, num maço de cigarro, se a gente pegar um cigarro comum, tem 20 cigarros. E ele foi calculado, o tamanho do cigarro, a nicotina que tem naquele cigarro, foi calculada para dar uma saciedade durante um dia inteiro. Então a média no mundo fuma um maço de cigarro por dia. O vape, ele tem muito mais
possibilidade de entregar essa nicotina, e é uma nicotina mais rápida, que o efeito passa mais rápido, e aí o cérebro vai pedir mais nicotina e a pessoa vai usar muito mais. Então, só para vocês terem uma ideia, quando os vapes começaram, eles tinham 200 puffs, que correspondiam a um maço de cigarro. O que são 200 puffs? São 200 tragadas. Nossa. Aí inventaram vape de 1000 puffs, 7000 puffs. Entra na história do que o doutor falou, da venda. Da venda e da intensidade. Viu? Então, por exemplo, pacientes que fumam um vape de 7000 puffs em uma semana, eu pergunto, então você está fumando 1000 puffs por dia, em média? Ah, não, eu dou para os meus amigos, tal. Tá bom, então você está fumando quanto? 600 puffs por dia. Vamos deixar assim? Vamos. São 3 maços de cigarro por dia. A correspondência é em nicotina. 3. Então imagina, né, quem fuma sabe, quem acompanha, fumar um maço por dia já traz uma série de prejuízos. Quando você ouvia que alguém fumava 2 maços, você falava, nossa, fuma 2 maços. Com 3 maços, é aquela pessoa que acende um cigarro atrás do outro. No vape, é exatamente isso. A quantidade de nicotina, eu estou falando de um vape, né, que tem 7000 puffs, mas hoje tem vape de 30.000 puffs. É quase infinito. Como é que 30.000 puffs. 30.000 puffs que está no seu bolso, você pega e fuma, ou você levanta, vai para o banheiro da escola fumar, ou você deixa na mochila e fuma na sala de aula, inclusive você abaixa assim na mochila e você fuma na sala de aula. Por quê? Porque a nicotina é uma substância que causa uma dependência gigante. Viciante, né? Gigante. É uma das substâncias que mais causa vício. E a pessoa fica totalmente viciada. É uma substância que ela ativa uma série de questões, inclusive ela baixa um pouco a ansiedade, ela aumenta um pouco o foco. Eu não estou falando isso, claro, para ninguém usar. Eu estou dizendo como a pessoa se sente com a nicotina. Ela não se sente mal com a nicotina. Ela se sente bem, ela alivia aquela ansiedade. Só que ela alivia, é momentâneo aquilo. É exatamente o mecanismo do vício. Aliviou. E depois de um tempo, que vai acontecer, principalmente dos vapes, esse alívio é muito rápido e ela já tem vontade de usar de novo. Uma vez que experimenta, já é. Aí vai. E além do vício, qual impacto no desenvolvimento cerebral tem em adolescentes, né, que estão, né, com o cérebro em pleno desenvolvimento? Qualquer substância psicoativa, pode ser o álcool, pode ser a nicotina, pode ser as substâncias que são ilícitas, o impacto pode trazer aí consequências que são totalmente imprevisíveis, até um transtorno mental, por exemplo, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, um transtorno de ansiedade, uma depressão. Porque quando a pessoa usa, dependendo da substância, e aí é um outro capítulo gigante, a pessoa se sente bem, mas a falta daquele produto, muitas vezes, vai fazer com que a pessoa se sinta tão mal que ela busca novamente o produto. Olha. E aí, para quê? Aí não é mais para se sentir bem. Aí é só para evitar o desprazer, muitas vezes, né? E a gente via isso nos filmes antigamente, por exemplo, do cigarro, né? A pessoa estava tensa, andando de um lado para o outro, aí ela sentava numa cadeira, afrouxava a gravata, pegava o cigarro e dava aquela... Então, por quê? Porque a nicotina, ela tira um pouco essa sensação de ansiedade, né? Agora, você não pode, e é uma coisa absurda, né? Uma pessoa com 12 anos, com 13 anos de idade, começar em qualquer idade, claro, mas a gente está vendo que isso está começando e está sendo proporcionado, apesar de ser proibido no Brasil, lembrando que o vape é proibido no Brasil desde mais uma vez, 2009, doutor. Depois de agosto de 2009, né, existe lá, é proibido no Brasil, não pode ter venda de vape no Brasil. Então, esse é um outro problema. Você não sabe o que tem dentro daquele vape, Vanessa. Não estou dizendo que... Nem quero saber. Não. Porque assim, não tem nenhuma fiscalização. Não estou dizendo que nos lugares em que existe uma fiscalização, isso não é complicado. Também não diminuiu o número de usuários por causa dessa fiscalização. Mas é um grande problema que a gente enfrenta, tanto nos países em que ele é permitido, quanto nos países que ele é proibido. O risco é muito grande. Imagina, a gente está vendo essa história do metanol. Então, por quê? Porque tinha um metanol no álcool. Agora imagina que no vape, você não sabe o que tem dentro. Você não tem ideia do que tem naquele vape.
E ninguém nunca falou que tem, porque ninguém nunca foi pesquisar o que tem. Eu já estou curiosa para ir lá sondar, gente. Porque, entendeu? Não, porque não, mas não tem, como é ilegal, você não tem. Mas você quer lá descobrir do que é feito isso não, daí, mas né? assim, sem dúvida nenhuma, são substâncias que podem causar, e aí eu estou falando como médico agora, que você vê umas radiografias de pulmão, que o pulmão está totalmente acabado. E aí, tão jovem, eu vejo, por exemplo, relatos de adolescentes falando assim, poxa, o craque do meu time de futebol na escola, que ganhava os torneios, ele não está conseguindo correr, ele parou de correr, o nosso time agora só perde. Por quê? Por causa do vape, que o menino começou a fumar, e agora ele não aguenta correr. Tem vários casos desses. Doutor Maurício, e que nos próximos 5, 10 anos, que mudança que você vê na vida dos adolescentes que a sociedade tem que parar para perceber? E agir, né? E agir, exatamente. Eu acho que a gente vai ter, se a gente acha que está tendo um trabalho agora, né, como pais, né? Não fala isso. Você levantou a bola, Vanessa, eu vou ter que cortar aqui, porque assim, eu acho muito bacana, né, essa tendência que a gente está vendo, a inteligência artificial, né, e essa inteligência artificial que a gente tem, vai completar em novembro agora, essa que é mais comum, vai completar 3 anos. Então, assim, tudo que ela já faz hoje, a gente só tem 3 anos. Então, imagina o seguinte, que eu acho ótimo, porque pode melhorar vários campos, pode, né, eu acompanho essa parte, assim, no dia a dia, até porque tem muitos pacientes que mexem com isso e falam e trazem novidades relacionadas a isso. Mas, Vanessa, pensa que uma boneca que você tinha, Tati, quando você era pequena, que você apertava aqui ela cantava. Ela falava mamãe, papinha, sei lá o que ela falava, tô com fome, né? Pensa que essa boneca agora vai ser uma boneca digital, que tem uma inteligência artificial e que vai ser, a sua filha vai levar para todo lugar e ela vai estar vendo tudo que está acontecendo. Meio né? Megan. Não, mas vai ser mesmo. E ela vai, inclusive, bom, já tem hoje os consultores digitais, os companheiros digitais. Não estou falando aqui desses chats que a gente conhece, né? Dessas inteligências artificiais que a gente hoje conhece, mas eu estou falando de companheiro mesmo, que a pessoa pergunta e acorda e dá bom dia. Isso já tem em alguns lugares e você pergunta e ele dá dicas e responde. Agora, pensa que sua filha a sua não, né? Acho que vocês são mães que pensam bastante em tudo, então essa reflexão vai existir, mas essa bonequinha, ela vai ser, de verdade, a melhor amiga da sua filha. Que perigo, hein? Não estamos longe disso, não. Você perguntou daqui a 5 anos? Por quê? Porque ela vai ouvir tudo. Essa menina vai brincar com ela. Vai estar no restaurante. Hoje, quantas pessoas? Aí cada um olha, né? Pensa um pouquinho. Gente, isso é quase uma arma de guerra, né? Tati, imagina. Pensa quantas pessoas não perguntam a respeito de dominação. A respeito dos seus relacionamentos pessoais. Eu nunca parei para pensar nesse lado. Não, mas pensa. Gente, é um instrumento de dominação. Mas quantas pessoas hoje não pensam, né, e não conversam com os chats aí de inteligências artificiais pedindo opinião sobre o que fazer, até em relação a um encontro que vai ter, alguém que conheceu. Isso já tem, isso você sabe que tem. Gente, isso tem. Agora, pensa que essa bonequinha que vai ter, que não vai falar só mamãe ou papinha ou não sei o quê, ela vai conversar com as crianças. Vai dar conselho. A gente já daqui a 10 GPT, anos. né, doutor? Tem hoje já o GPT, o DeepSeek, o Gemini. Você tem uma série, né, de meios que podem fazer isso. Mas vai ter uma boneca que vai estar lá. Nossa, doutor, você vai precisar voltar aqui mais vai vezes. Precisar voltar. Então é isso que vem. O futuro é esse, né? Acho que vai trazer muitas coisas boas, mas também a gente precisa, já que a gente está falando de criação de filho e tal, saber lidar com esse tipo de coisa. Doutor, qual mensagem você passaria para os adolescentes que estão te vendo, enfim, para conseguir levar a vida com mais leveza e menos dificuldade, atravessar esse momento para eles? Qual mensagem você passaria? Na minha opinião, é diminuir um pouco esse contato virtual, respeitar principalmente 3 coisas nessa fase da adolescência. O sono de qualidade, dormir pelo menos 8 horas por noite, que seja um sono de qualidade, desligar a tela pelo menos 1 hora antes de dormir. A segunda coisa, procurar fazer uma alimentação adequada. Hoje está muito fácil pegar o celular e pedir. Não, alimentação adequada, ela vai construir o seu corpo. O sono vai liberar o GH, que é o hormônio do crescimento, e outros hormônios.
E, além disso, o exercício físico, que vai te dar mais apetite, que é importante você, né, como eu disse, comer, se alimentar bem, nutricionalmente falando, e também dormir mais. Então, o exercício também vai ser um complemento, e a gente não foi feito para ficar olhando uma tela durante horas por dia. A gente foi feito, eu estou falando dos nossos antepassados, né, a evolução, se a gente pegar só o Homo sapiens há 200 mil anos no planeta Terra, ele andava, ele construía, subia em árvore, então a gente foi feito para o movimento. Não ficar Exercício parado, físico, né, inclusive para a saúde mental, o exercício, não precisa virar atleta olímpico, mas caminhar, sabe, fazer alguma coisa, precisa fazer o exercício físico, não pode ficar parado, sentado na frente da tela. Então, esses 3 pontos eu acho que são fundamentais. E ouvir os pais, e os pais acompanharem também nesse mundo digital, que vai dar mais trabalho, mas que precisa ser feito. Então, a gente vai não precisar quer que você vá embora, doutora. fazer mais uns 3 episódios, a gente tem mais um quadro fixo. Milhares de perguntas. Vamos fazer o quadro fixo com o doutor. Porque assim, muito obrigado. Eu podia ficar o dia inteiro aqui tirando dúvidas. Muito feliz mesmo, coração. podendo falar do meu trabalho. É um grande prazer. E vocês, né, perguntaram e colocaram aí assuntos muito pertinentes. Prazer é nosso, então, doutor. muito Nós obrigado. Estávamos aqui Muito conversando obrigada. já com a próxima pergunta na cabeça, que eu falava, ele está respondendo, eu já quero perguntar tal coisa. Assim, você vai voltar mais Tá certo. aqui. Vai Muito ser um prazer obrigado. pra nós. Muito obrigado. Muito Obrigada, viu, Kátia, pelo seu muito tempo, obrigado. pela disponibilidade. Obrigada. Obrigada Muito mesmo, obrigado. doutor. Até o próximo de Bye, Cores bye, São Paulo. gente. Tchau, tchau.